Bem-vindos a mais um vídeo no canal. A gente tenta aqui descomplicar o fitness e hoje nesse vídeo eu quero trazer um assunto que é para quem está tentando emagrecer, né, que fica muito perdido aí com essas recomendações do que comer, se pode, se não pode, se eu tenho que comer saudável, como é que eu faço a dieta, ou então se você já tentou emagrecer, começou a comer melhor, mas aí você percebeu que não consegue ou não sabe exatamente o que comer, o que não comer. E aí tem muita confusão com relação a esse comer limpo, né? Comer saudável. Será que é isso que você precisa? Então, hoje no vídeo do Descomplicando Fitness, a gente vai falar sobre comer para você perder peso no longo prazo. O que você precisa fazer? Quais são as recomendações e por que comer saudável não é a melhor estratégia para isso, tá? Bom, esse vídeo ele surgiu a partir de uma ideia. Na verdade, não é uma ideia. Eu estava semana passada, viralizou um vídeo, né, da Rita Lobo falando sobre o Whey Protein. Que o Whey Protein não é para todo mundo e que ele é um alimento ultraprocessado, enfim, que é ruim, que a gente consegue bater as recomendações diárias de proteína através do arroz e feijão, tá? E que no brasileiro não tá com baixa proteína na dieta, então teoricamente a gente não precisaria. Gente, eu concordo com ela, obviamente que é um alimento ultraprocessado, mas também quando a gente pega a população brasileira geral, que 60% está em sobrepeso, é realmente preocupante a gente pensar que essas pessoas elas não precisam de mais proteínas, porque dificilmente, né, uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, vai demonstrar uma ingestão baixa de proteína. Na verdade, a questão do sobrepeso, já que a gente precisa perder, quando a gente precisa perder peso, a gente tem que inclusive aumentar a proteína para aumentar a saciedade. A questão do sobrepeso e da obesidade já é propriamente um indício que talvez a gente precisasse comer mais proteína, tá? E apesar do whey ser sim um alimento ultraprocessado, ele não quer dizer que é ruim. E aí eu já entro aqui no vídeo falando sobre isso, porque essa confusão existe. Eu peguei um estudo, vou colocar, né, depois ali nos comentários todos, que falam que jovens adultos, né, e adolescentes, eles acham, 71% inclusive nos Estados Unidos, acham que comer saudável é necessário, né, para você ficar magro e ficar bem fisicamente, né? Então esse comer que eles chamam comer limpo, né, o comer saudável. E isso é um problema porque eu vou elencar alguns aqui. O primeiro problema é, e além de 71% desses jovens acharem que é necessário fazer isso, 60% acredita que vão um dia fazer isso. E quando a gente entra na academia, né, então quando a gente quer emagrecer, que a gente procura mudar esses hábitos saudáveis, a primeira coisa que a gente é colocada, né, enfim, são uma série de mitos, uma série de regras que não necessariamente são verdades, né? Então, a gente entra nesse primeiro problema, que é a classificação, exatamente o que significa comer limpo, né? E se você perguntar, for para uma academia e perguntar para um professor, um bodybuilder lá, ele vai te dar uma lista ali de alimentos, tá? Então aí vai ter, por exemplo, arroz integral, frango, batata doce, whey protein, são ovos, né? Principalmente a clara do ovo. E aí são 6 ou 7 alimentos, que significa comer limpo, né? Você precisaria comer majoritariamente esses alimentos. E eu sei disso porque eu já passei por isso, né? Eu já fui a pessoa que começou na academia com seus 15, 16 anos e já entendi essa lista, já recebi essa lista. E isso depende, então assim, você fica muito restrito, né, a essa quantidade de alimentos. E por exemplo, beleza, o whey protein é ultraprocessado, aí ele já cai ali, né? Será que o comer limpo, ele elimina? Seria o whey protein, ele poderia estar nessa lista? Apesar de ser um bom alimento, ele é ultraprocessado. Aí, beleza, mas aí você pega, por que que então você vai comer o arroz integral e não o arroz branco? Porque o arroz branco é processado, porque o arroz branco, ele passa por um processamento para se tornar branco, e aí ele perde vitamina B, perde vitamina D, né?
Mas beleza, mas aí você vai comer o arroz o arroz integral, mas vai tomar whey, que também é processado, entendeu? E aí tem uma outra coisa também, geralmente eles falam, come batata doce. Mas por que batata doce, não batata inglesa? Sendo que a diferença da batata é uma branca e a outra, né, a quantidade de fibra, mas uma é branca e outra mais marrom. Então a gente está ligada à questão do processamento, nenhuma das duas são processadas, mas será que por ser marrom a gente já faz associação com arroz integral e não arroz branco? Né? Inclusive, a batata inglesa, ela é um dos alimentos mais saciatórios que existem. Então, é interessantíssimo para você colocar em dietas em que você precisa ter uma densidade, uma quantidade grande, né, de comida, porque ela tem uma densidade baixa. E aí você consegue comer um volume maior. Então, existem uma série de erros. E também, se você, por exemplo, perguntar para uma pessoa que segue uma dieta paleo, né? Inclusive, já fiz aqui. Que segue uma dieta paleo, ela vai falar que, por exemplo, que você pode comer carne, vegetal, mas você não pode comer cereal, nem leite, né? Então, se você perguntar para uma pessoa que segue uma dieta vegana, o que é comer limpo para eles? É comer vegetais e não comer carne, né? Então, isso muda de acordo com o que a pessoa acredita. E isso dificulta, isso é o grande problema do comer limpo, é a primeira questão. A gente não ter um parâmetro, fica difícil a gente entender o que é comer limpo, tá? A segunda questão é que, antes de falar disso, eu queria falar de uma outra coisa. Essa questão dos jovens, né, de quererem comer mais saudável e de eventualmente um dia vão fazer uma dieta de comer limpo, está muito ligada também a uma questão que eu li recentemente, acho que foi ontem. Nós somos influenciados, né, mimeticamente pelo nosso meio. A pessoa entra na academia e ela, obviamente, ela vai querer fazer parte daquele grupo. Então ela vai querer treinar como aquelas pessoas, vai querer comer, vai buscar os resultados. E é interessante, tem um ponto de vista interessante, que é a questão do grupo pode realmente ajudar, o ambiente vai te ajudar a conquistar, né, alguns resultados. Você vai estar socialmente envolvido com aquele ambiente e isso pode facilitar o processo. Mas, por outro lado, existe sim uma glamorização do wellness. Então, o mercado hoje, ele entende que existe uma mudança cultural e que hoje você ser, né, bem fisicamente, frequentador de academia, né, e com aquela questão da disciplina, de ser produtivo, de ser quase uma máquina, isso é bonito, né, hoje em dia, isso é visto com bons olhos. Tanto é que as marcas hoje, elas estão procurando narrativas, e eu estava lendo sobre isso ontem, bebida alcoólica, né, as marcas, antigamente era glamuroso, então você botava lá o drink, a taça, as pessoas levantavam, aquilo era um glamour. Hoje em dia, a narrativa tem que ser diferente, como assim, beba com moderação, procure seus ambientes, né? Então você tem, por exemplo, a própria Heineken, a Corona, trazendo os drinks zeros, né? Para se enquadrar dentro desse novo glamorização, né? Que é o wellness, que é ser saudável. Então, a gente é influenciado, as pessoas vão, né, querem isso, querem ficar, né, dentro desse ambiente, ser vista como pessoas que treinam, ser vista como pessoas saudáveis, isso é um ponto. Só que isso também leva, haja vista que, como eu falei aqui, a indústria, né, a glamorização, o mercado já está lendo isso e está trazendo mudanças nas narrativas, né, nas construções, inclusive, de marketing sobre esses alimentos ou bebidas que não são tão saudáveis. Isso é um ponto, inclusive, que eu acho interessante, apesar de eu abordar isso aqui de uma outra forma mais pra frente no vídeo, né? Que é bom a gente ser saudável, mas a gente tem que ter alguma parcimônia, e eu vou falar exatamente sobre o segundo problema, que é a questão. Então, o primeiro problema é a definição do que é comer limpo, o segundo problema
é a questão que ele não é flexível, né? Então as pessoas elas entram também numa questão de que tem essa listinha de alimentos que agora elas não podem, elas começam a cortar alimentos da dieta. E existe um estudo, né, 2 estudos inclusive, que eu vou citar também lá dentro para vocês conseguirem ler depois, vou citar na descrição do vídeo, que eles falam que quanto mais as pessoas acreditam, né, que alguns tipos de alimentos são vilões e outros não, né, faz essa distinção de bom ou ruim, mais inflexíveis elas são. E isso é um problema, por quê? Porque existe esse estudo que mostrou que eles acompanharam, se não me engano, por 3 anos, tá? Um grupo. E essas pessoas que eram inflexíveis na dieta, elas não só estavam correlacionadas com um índice de massa, né? O índice de massa corporal, o IMC maior, quer dizer, tem mais peso, são mais pesadas, né? Provavelmente um pouco mais gordinhas, como também elas têm mais dificuldade, né, em manter o peso no longo prazo. Ao passo que as pessoas que conseguem caminhar ali com um certo equilíbrio, né, entre as coisas que elas devem e não devem comer, então assim, obviamente que sorvete, biscoito recheado não é bom, só que é mais a questão da frequência, né, e de quanto das outras coisas você come. Se você come 80% do tempo saudável, comer uma pizza ali com seus amigos, você vai perder momentos sociais importantes, participar de um aniversário. Isso é importante você viver na sua vida, né? E quanto mais flexível você está relacionado, inclusive, a um percentual, né, esse índice de massa corporal menor, ou seja, um menor peso, e uma manutenção de peso, né, nos 3 anos que eles acompanharam, também melhor, né? Então quer dizer que eu acho, que esses estudos mostram, né, que eu acho, né, eu acredito nisso, que a gente ser flexível é muito melhor do que a gente simplesmente ser inflexível. E a questão do comer limpo cria essa lista, esse vilão que eu não posso, e geralmente, né, no longo prazo não é interessante nem para a saúde, nem para a questão social, já que a gente também precisa falar de saúde mental e momentos de sociabilidade são importantes, né? O terceiro ponto, o problema, também tem a ver com a eficiência da dieta. E como eu já falei, essa questão de ser flexível ou inflexível é um grande demonstrador, né, de que a gente é melhor, inclusive, ser mais flexível para você manter o peso, não somente conseguir perder peso ali, né, de uma forma pontual, mas ela também se prova menos eficiente. Então, comer limpo, eles pegaram um estudo, que eu vou falar sobre isso, que é exatamente isso. Pegaram 2 grupos, né? Um eles colocaram a mesma dieta, só que a pessoa não podia comer pão, e na outra ela podia comer pão. E controlaram lá o déficit calórico desses 2 grupos. Os 2 grupos perderam exatamente a mesma quantidade de gordura. Só que no grupo que não pôde comer pão, a gente teve uma saída de 21% das pessoas, elas não conseguiram manter a dieta. E já no grupo que era mais flexível, que tinha pão, essa saída foi apenas de 6%. Então, assim, é possível, né, você perder peso sem cortar nenhum alimento da sua dieta. É só você precisa, o que a gente precisa para perder peso, como é muito bem demonstrado, é a questão de ter um déficit calórico e uma ingestão adequada de proteínas, tá? Independente se a dieta é low carb, se é high fat, se é high carb, se é low fat, se é jejum intermitente, enfim, existem várias estratégias. Desde que você esteja em déficit calórico, todas as dietas, para você perder peso, você precisa estar consumindo menos do que você gasta, déficit calórico é isso, e ingestão adequada de proteína para você conseguir sustentar a massa magra e não perder massa magra, né? Obviamente que o exercício entra um pouco aí também, mas isso é para um outro vídeo.
Bom, e o quarto problema é a questão de você comer somente restrito. Esse comer limpo ele pode te levar a alguns transtornos alimentares, né? O que a gente vê hoje em dia é que existe sim, até por essa questão que eu falei, mais comportamental, mais cultural, né, que aumentou ali com a questão da glamorização do wellness, né, e de uma mudança cultural de mercado. A gente tem visto o que a gente chama de ortorexia, que é essa coisa do comer saudável, né? Que fica. A pessoa fica tão psicologicamente alterada que ela não consegue fazer essas opções, né, de entender quando ela precisa, de repente, socializar, participar de um aniversário, né? Então, essa questão psicológica da saúde mental, de comer, só buscar por comida saudável, só comer comida saudável, ficar muito presa à comida saudável, a ser saudável, a questão de treinar, né, de buscar o corpo que às vezes é idealizado e muito longe da realidade dela, né? Mas você tem que treinar todos os dias. Isso é conhecido como ortorexia e é um, um transtorno alimentar, né? E aí, gente, isso não é realmente. Você vai talvez ter um corpo mais saudável, mas uma mente um pouco mais perturbada, né? Isso é realmente um problema psicológico, um problema de saúde mental, a gente tem que tratar, sim. Inclusive, eu já vi alguns depoimentos, né, de pessoas que ficaram fazendo dieta por um período muito longo, com muita restrição alimentar, né, por causa de competição de bodybuilder e tal, que depois elas falaram que mudaram completamente a relação, tinha uma boa relação com a comida e passaram a não ter mais, mesmo que o período de competição já houvesse terminado, ela mudou essa relação e era muito difícil, obviamente, por exemplo, essa pessoa em específico que eu acabei vendo o vídeo, ela contava que ela tinha, antigamente era uma menina normal, que comia, treinava e era saudável. Ela passou por um processo de fazer essa competição e depois que ela saiu da competição, ela tinha esses episódios de comer demasiadamente, porque ela ficou um tempo sem comer e aí depois ela queria vomitar, enfim, levou a outros problemas. E aí eu queria colocar minha posição aqui, que é uma coisa que tem mudado muito em mim, né? Com relação a treinamento, né? A orientação das pessoas que eu oriento e tal. Essa busca, hoje em dia, nas redes sociais, essa comparação de corpo, então se eu abro lá meu feed, é uma coisa até que eu tenho tentado mudar esse algoritmo, mas como eu trabalho, né, com a questão de treinamento, aparece muita mulher treinando, né, e mulheres com corpos esculturais. E, obviamente, isso deixa a gente, né, se a gente não ficar muito atento, a gente se perde nesse mundo, né? Que são mulheres com corpos esculturais, de biquíni, treinando e falando. Então aí a gente fica tentando chegar lá também. E a ideia do treinamento e de cuidar do corpo é que seu corpo, eu vejo isso hoje, né, como uma cristã, inclusive recém-convertida, que a gente precisa sim cuidar do corpo. Que é importante fazer atividade física, que é importante a gente ter força, que é importante a gente ter disciplina, mas ele é o templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar de nós mesmos, não por um objetivo egoísta, de ego, de vaidade, de se tornar bonita, de ficar com aquela, né, corpo escultural. Essa beleza, ela tem que ser buscada, mas ela não pode, e aí, ser dissociada da bondade e da verdade. Eu estava lendo uma carta do Bento XVI, né, por uma escola de artes que ele escreveu quando ele foi palestrar, e ele falava exatamente sobre isso. Eu vou tentar ler um trechozinho aqui para vocês entenderem o que ele falava. A necessidade e a urgência de um renovado diálogo entre estética e ética, entre beleza, verdade e bondade, são-nos repropostas não apenas pelo atual debate cultural artístico, mas também pela realidade cotidiana.
Com efeito, a vários níveis sobressaem dramaticamente a separação e às vezes o contraste entre as duas dimensões, a da busca da beleza, mas compreendida de modo redutivo, como uma forma exterior, como aparência que se procura a todo custo, e a da verdade e da bondade, das ações que realizam para alcançar uma certa finalidade. Com efeito, uma busca da beleza que fosse alheia ou separada da busca humana da verdade e da beleza, transformar-se-ia, como infelizmente acontece, em mero esteticismo, e, sobretudo, para os mais jovens, num itinerário que termina no efêmero, na aparência banal e superficial, ou até numa fuga para paraísos artificiais, mas ocultam e escondem o vazio e a inconsistência interior. Sem dúvida, esta busca aparente e superficial não teria um alcance universal, mas inevitavelmente seria apenas subjetiva ou até individualista, para terminar às vezes até na incomunicabilidade. Bom, o que ele está colocando aqui? A gente precisa buscar beleza, mas sem deixar. E a beleza ela vem, né, do interior também, sem deixar a verdade e a bondade de lado. E aí treinar, gente, tudo bem que a gente quer, né, ficar bem, isso é consequência, né, de uma alimentação, de um estado mental, de saúde mental e um estado de saúde físico, né? Mas a gente treina para cuidar desse corpo, para a gente prestar melhor, né, servir melhor, prestar serviço ao outro, né? Seja na sua comunidade, seja cuidando da sua família, seja cuidando dos seus filhos. Então, treinar é muito bom para você conseguir carregar seu filho no colo. Outro dia eu estava falando com um aluno, ele falou: Nath, eu estava segurando meu filho e na missa, e aí ele dormiu, fiquei desajeitada, e aí comecei a falar, cara, tem que voltar para academia amanhã, né? Então, é interessante a gente ter esse pensamento. Eu acho que abriu muito a minha cabeça, porque o corpo é efêmero, né? Aí a gente fica correndo atrás de procedimento estético, atrás desse né, de estar 100%, com 10% de gordura. É importante a gente treinar, é importante a gente se cuidar, é importante a gente ter saúde, mas essa busca exagerada por tudo isso esteticamente, saúde exagerada, pode te levar para um outro caminho, como a ortorexia que eu acabei de falar, né? Esse cuidar de só comer saudável, de ser saudável, isso não é, é uma doença, inclusive psicológica. Então tomemos cuidado, tá? Tomemos cuidado com isso também. E para fechar o vídeo, eu queria deixar algumas recomendações, né? Se você está nesse caminho aí, o que eu faço então? Se comer limpo pode não ser a solução, quais são os passos, né? O que eu tenho que fazer? Se eu quiser perder um pouquinho de gordura, se eu quiser entrar na academia, quem que eu sigo, né? Quais são as suas recomendações? Então, vamos lá, para 3 recomendações. Em vez de você cortar alimentos da sua dieta, tentem incluir alimentos saudáveis. Então, porção de fruta, de vegetais, in natura, né? Então, você come uma fruta por dia, uma banana de manhã. Cara, você tem que comer depois do almoço, tenta comer à tarde. Coloque mais vegetais, né, no seu prato, né, uma salada antes, enfim, coloque, né? Procure, em vez de cortar alimentos, incluir mais esses alimentos in natura, menos processados, diria assim, dentro da sua dieta. A segunda recomendação é que você... Só um minutinho, deixa eu ver. Vou pegar minha cola aqui. É para você ser consistente, inclusive, com a sua dieta. É questão dos 80-20, né? Então, procure comer as mesmas comidas, né, de forma mais consistente. Comer saudável, que nem eu falei. Inclua esses vegetais, essas frutas todos os dias. Beba bastante água. Seja consistente, né, dentro da sua semana. E aí, eventualmente, esses 20% ali, você pode flexibilizar a sua dieta, né? E fazer parte, sem abrir mão dos seus eventos sociais, de um alimento que você quer muito comer, que você gosta muito de comer, né? Mas o fato de você, inclusive, já colocar esses alimentos mais saudáveis dentro da sua ingestão diária, já vai deixar seu paladar, né, menos sensível a essas comidas hiperpalatáveis. Então, comer de vez em quando um sorvete,
um hambúrguer, né, um cachorro-quente, alguma coisa que não é saudável, não tem problema, mas seja consistente, né, com a sua dieta mais mais integral, né, mais saudável durante toda a semana. E a terceira coisa é para você, se você estiver num processo de perder peso, de querer perder gordura, é para você mensurar, né, através de fotos, além da balança, né, não usar só a balança, mas através de fotos, você conseguir ver seu progresso, sua evolução, né, semanalmente, por exemplo, porque a balança ela oscila muito as questões de água, né, a questão até para você ver se você está perdendo realmente centímetros, gordura, né, mas sua massa muscular tá ali. Então é interessante você usar as fotos além da balança, tá? Se você estiver num processo de perder peso, de perder gordura, beleza? Eu tenho uma consultoria de treinamento que a gente fala, né? E aí eu instruo vocês com relação aos treinos de força, porque também é muito importante, seja para emagrecer, para perder peso, eu falo disso em outro vídeo, mas para manutenção do peso também depois. Então, se você tem interesse, vou deixar o link da consultoria aqui na descrição do vídeo e vou deixar um vídeo também falando sobre o processo do treino de força no emagrecimento. Tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigadão.